Alô, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, aquele abraço bem abraçado. Recebam o carinho desse amigo de vocês, Gil Silva. Antes do nosso comentário de hoje, mais uma bomba da Vaza Jato, eu gostaria de convidar você, internauta, para se inscrever no nosso canal, para ter o privilégio de receber em tempo real os principais comentários do dia, as principais notícias do dia, e que você possa postar a sua opinião, o seu comentário. Nessa parceria eu acredito até demais. Mas vamos aqui ao nosso comentário de hoje. A Vaza Jato continua desvendando verdadeiras aberrações cometidas pelo então juiz Sérgio Moro e pelo Ministério Público Federal de Curitiba. A Lava Jato, todos sabem que foi criada tão somente para ludibriar as pessoas. Quando todos pensavam que a Lava Jato iria resolver o problema da corrupção, que é um problema grave, sério e que nós somos radicalmente contra, ela se transformou numa verdadeira caça à ex-presidente Dilma, ao PT, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi julgado num tribunal de exceção e condenado sem provas. Essa que é a verdade. Uma coisa horrorosa que estarreceu não só o Brasil, mas o mundo todo. Agora, o The Intercept Brasil e o El País, isso já vem repercutindo em todos os veículos de comunicação do país, principalmente na mídia alternativa, essa mídia da verdade nua e crua. A Lava Jato teve a ousadia e de maneira criminosa de investigar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, por conta de 2 habeas corpus dados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal ao operador do PSDB, Paulo Preto. Os procuradores da Lava Jato de Curitiba tentaram fazer uma investigação, ou que iniciaram uma investigação, achando que Gilmar Mendes seria beneficiário da fortuna em que diziam que Paulo Preto era detentor. Eles queriam fazer isso para abrir um processo de impeachment contra Gilmar Mendes, caso conseguissem alguma prova, ou quem sabe alguma delação, ou quem sabe algum documento, que provasse que o ministro era beneficiário de contas da Suíça por intermédio de Paulo Preto, repito, operador do PSDB, que foi preso e por 2 vezes foi solto por determinação do ministro Gilmar Mendes. Quer dizer, vejam até que ponto eles chegaram. Eles queriam exatamente a suspeição do juiz ou do ministro nos casos da Lava Jato, ou o impeachment, ou seja, afastar definitivamente
o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não se deram bem, não encontraram absolutamente nada contra o ministro, segundo informações que circulam na imprensa. Eu quero dizer aos senhores até que ponto essa Lava Jato chegou. Porque investigaram Dias Toffoli, tentaram a investigação contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Agora investigaram, foi vazado uma tentativa de acabar com a reputação do ministro Gilmar Mendes. Já tentaram investigar outros ministros que não concordavam com as manobras e com a maneira como a Lava Jato conduzia as coisas. Criavam as próprias leis. Está aí um crime grave. Você, para investigar um ministro do Supremo Tribunal Federal, você tem que ter autorização do próprio Supremo. Aí vem os caras lá de Curitiba, fazem investigações. Se fizeram isso com os ministros Gilmar Mendes, com Dias Toffoli, e tentaram outros por aí, que eles não gostavam de Marco Aurélio, não gostavam de Ricardo Lewandowski, eles não também demonstram uma antipatia pelo ministro Celso de Mello, porque eles defendem o direito. Esses ministros defendem a Constituição Federal. São ministros constitucionalistas e que reprovavam muitos feitos de maneira criminosa praticados pela Lava Jato de Curitiba, prendendo pessoas ilegalmente sem provas, em prisão preventiva. O cara de repente ele era preso e dizia que não ia delatar, de repente virava delator e começava a entregar pessoas. Se eles fizeram tudo isso com os ministros do Supremo Tribunal Federal, imaginem o que eles não fizeram com Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso grande líder, o líder maior desse país, e que eu defendo a todo instante por se tratar de um grande político, de um homem que fez o melhor governo já registrado nesse país, o homem que fez o Brasil voltar a ser respeitado em todos os recantos do mundo. De modo em que eu quero aqui mais uma vez repudiar. Se eu fosse o ministro Gilmar Mendes, se eu tivesse no lugar do eminente ministro Gilmar Mendes e de Dias Toffoli, eu tomaria uma atitude drástica contra Dallagnol, contra Sérgio Moro e contra os demais membros da Operação Lava Jato que foram além dos limites, cometeram crimes, são verdadeiros criminosos, como disse o próprio Gilmar Mendes. Eu quero aqui dizer aos senhores, está na hora de afastar Sérgio Moro do Ministério da Justiça, que ele não tem autoridade moral nenhuma. Está na hora de soltar Lula, está na hora de prender Deltan Dallagnol e outros elementos da casta de Curitiba que fizeram mal ao país, que evitaram que um líder maior assumisse o governo, que evitaram exatamente que o povo tivesse esperanças de novo de um país decente, de um país de justiça social para todos. Mas, lamentavelmente, essa bola eu cantei desde o começo. Correu muito dinheiro na Lava Jato, muitos crimes foram cometidos
E alguém precisa fazer alguma coisa para que esses elementos sejam punidos da forma da lei. Essa que é a grande verdade. Um forte abraço a todos vocês e até logo mais, quando a luta continua. A luta continua. Tchau.